Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos gravar uma experiência única, uma experiência inédita no YouTube do mundo todo. Nós vamos fazer complexos de ferro bem interessantes, compostos que é bem difícil de achar na internet, porém estão despertando muitos interesses acadêmicos interessantes. São os compostos conhecidos como sais de Roussan. Se escreve Roussin, mas se lê Roussan. Se é Roussin. Então vamos lá. Para sintetizar os sais de Roussan, primeiro nós colocamos um tubo de ensaio nitrito de sódio sólido e logo em seguida nós adicionamos uma solução de bisulfeto de sódio. O ideal seria adicionar sulfeto de sódio e acidular com algumas gotas de ácido acético, porém nesse caso o bisulfeto de sódio ele já contém alguma certa acidez, uma característica um pouco mais ácida. Logo em seguida nós devemos levar essa solução à fervura, aí aquecimento até ocorrer a ebulição. Neste momento começa a acontecer uma reação química entre os íons sulfetos e os íons nitritos, produzindo um pouco de monóxido de nitrogênio, que é o NO. E durante essa reação química vai ativar os produtos. Agora adiciona-se o sulfato ferroso a essa solução e nós percebemos imediatamente que acontece uma mudança de cor para preto. Ou seja, neste caso aconteceu a formação de um complexo que é o sal negro de Roussan, o primeiro composto que nós produzimos. O sal negro de Roussan é um complexo nitrosil sulfeto de ferro, que possui um estado de oxidação incomum, onde os átomos de ferro não estão com NOx comum, que é mais 2 ou mais 3, neste caso é mais 1, o sal negro de Roussan. E agora, quando nós alcalinizamos uma solução de sal negro de Roussan com hidróxido de sódio, ele vai se converter em um outro complexo de nitrosil sulfeto de ferro, que é o sal vermelho de Roussan, que ele é um complexo bem interessante também, que existe uma ligação covalente dos átomos de ferro. Agora alcalinizamos a solução com aquecimento e aí se produz o sal vermelho de Roussan. O sal vermelho de Roussan tem essa cor vermelho profunda bem bonita e ele tem uma estrutura molecular incrível. Olha só que coisa mais linda, gente. Agora nós estamos olhando assim o frasco que eu purifiquei esse sal vermelho por filtração. Olha só que interessante. Eles são complexos. Agora nós vamos produzir outro composto relacionado ao sal vermelho de Roussan. E este composto, na verdade, substitui os íons sulfetos presentes na estrutura por um íon tiolato ou tiosulfato. Neste caso, que nós estamos usando tiosulfato de sódio, reagindo com sulfato ferroso. Então, nós adicionamos o nitrito de sódio sólido a essa solução concentrada dos dois componentes e nós podemos perceber prontamente que ocorre a mudança de cor. Olha só, já começa a acontecer a reação química. Aí agitamos a solução e podemos ver uma cor vermelha alaranjada intensa se formando. Ou seja, aqui nós temos um derivado substituído do sal vermelho de Roussan, que é um derivado do tiosulfato. Costumeiramente no meio acadêmico se usa tióis, que são compostos análogos aos álcoois, porém contendo grupos SH no lugar do OH, para formar os, entre aspas, ésteres do sal vermelho de Roussan, que são compostos que despertam muito interesse acadêmico, porque eles possuem propriedades como, por exemplo, a capacidade de liberar gás monóxido de nitrogênio quando iluminados com luz ultravioleta, o que poderia ajudar no uso para fármacos, para alguns problemas como pressão alta, hipertensão arterial ou mesmo infarto. E também é muito usado pelos biólogos na liberação do gás NO para experimentos in vitro. E aqui nós temos a fórmula desse composto, que é o derivado do sal vermelho de Roussan. Olha só que interessante. Nestes complexos, os átomos de ferro apresentam um estado de oxidação incomum, que às vezes chega a ser negativo, por exemplo, -1 no sal vermelho de Roussan. Mas, nerd, até agora você só ficou de blá 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 e ainda não explicou pra que serve, qual a utilidade desse troço. Ai, para, seu chato. Se ele está explicando é porque tem alguma utilidade interessante, né? Bem, vamos lá então.
Vamos explicar qual é a utilidade destes compostos. Uma coisa interessante é o seguinte: os sais de Roussan, eles são compostos relativamente pouco conhecidos, porém eles têm despertado bastante interesse acadêmico devido a algumas propriedades químicas que eles possuem. Por exemplo, eles são complexos, que são relativamente estáveis, mas eles também liberam, quando aquecidos ou quando na presença de luz, eles liberam o gás monóxido de nitrogênio, que é também conhecido como óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é um poderoso vasodilatador e relaxante muscular. Por exemplo, ele é produzido no interior do nosso corpo em pequenas quantidades por algumas reações de metabolismo e possui a função de dilatar as veias e artérias para reduzir a pressão arterial, relaxar os músculos, e também tem a função de ser um sinalizador no interior entre as células. Ou seja, o óxido nítrico ele é um importante composto sinalizador celular no interior do organismo. Então, os derivados do sal vermelho de Roussan estão sendo investigados para o seu uso como fármacos para a liberação do óxido nítrico no interior do organismo, por exemplo, em pessoas que sofrem de hipertensão arterial, porque ele vai funcionar como um vasodilatador para diminuir a pressão, ou também para tratar casos de infarto e arritmia cardíaca. Uma função semelhante é usada pela nitroglicerina, que também é muito utilizada atualmente como um fármaco para vasodilatador. Também é anestésico. Outra característica interessante é que o sal negro de Roussan ele tem propriedades antimicrobianas. Ele é relativamente inofensivo, ele é atóxico e poderia ser utilizado, por exemplo, na indústria de alimentos como conservante, de forma que ele inibe o crescimento das bactérias, mas ele não é venenoso e o nosso organismo pode tolerar ele e ele pode se decompor. Com o tempo ele se deteriora, produzindo compostos que são inofensivos ao nosso organismo, que não causam danos. Uma característica interessante também, além dessa característica fotoquímica que eles exibem de liberação de óxido nítrico e de atividades antimicrobianas, o sal vermelho de Roussan, outra característica interessante desses sais é que eles possuem uma estrutura muito semelhante a certos sítios ativos de proteínas de ferro e enxofre, que são componentes de importantes enzimas, como por exemplo a ferredoxina, que é uma enzima fundamental na fotossíntese, na transferência de elétrons, e também a nitrogenase, que é a enzima que faz a fixação de nitrogênio, que as bactérias usam para fixar nitrogênio. Então, os sais de Roussan, por possuírem uma estrutura que é semelhante ao dos clusters de ferro e enxofre que contém nessas proteínas, ele pode ser utilizado como um modelo estrutural para estudos acadêmicos e por isso eles despertam bastante interesse na comunidade científica. Por enquanto é só isso que eu queria dizer. Muito obrigado por assistirem meus vídeos. Curtam bastante, compartilhem, se inscrevam no vídeo. Ajuda-me a ganhar relevância no YouTube, conseguir ganhar relevância para levar o ensino da química a mais pessoas. Acesse o meu site, nerdaquimica.webs.com. Curta minha página no Facebook. Valeu!